Mesmo sendo servos de Deus, nós podemos cair. A graça é uma dádiva divina, um presente sem merecimento concedido por Deus e conquistado para nós pelo sacrifício de Jesus na cruz. Apesar de sermos salvos pela graça, a caminhada cristã exige esforço e vigilância. É a graça de Deus, meu irmão, que nos torna verdadeiramente servos do Senhor. É a graça de Deus que nos permite sermos recebidos por Deus como seus filhos. É através da graça de Deus que o sacrifício de Jesus Cristo torna-se palpável em nossas vidas. É através da graça de Deus que eu estou aqui falando com você e você está me ouvindo. E é através da graça de Deus que nós temos direito a entrar no céu pelas portas, desde que, é claro, nós não caiamos dela. Porque é possível a um servo de Deus cair da graça. É possível alguém sair da graça. É possível alguém cair da graça de Deus. Apesar de muita gente aí dizer que não, que nós uma vez salvos, somos sempre salvos, embora isso não corrobore, a Bíblia não corrobore as palavras das pessoas que dizem isso. Porque nós podemos sim, nós podemos uma vez sendo iluminados pela graça de Deus, sermos assim como um filho pródigo, né? Largando a casa do pai e indo embora. Mas o Pai nos acolhe. E é sobre isso, meu irmão, que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre a graça, que é muito mais do que o favor imerecido. Isso é uma síntese muito simplista da graça de Deus, que tem muito mais coisa. É através da graça de Deus que nós nos movemos. Todo crente, todo servo de Deus, todo aquele que aceita a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, se move pela e através da graça de Deus, sem a qual ninguém verá Ele. Mas o que é a graça de Deus? O que é que nós podemos definir como a graça de Deus? A graça de Deus a gente costuma aprender sempre na escola bíblica dominical, sempre nos nossos cultos, né? Que a graça de Deus é o favor imerecido. Só que a graça de Deus é muito mais do que isso. Não é porque realmente nós não merecemos a graça. A graça ela não pode ser conquistada através de um cheque, através de um dinheiro, através de ouro, prata ou riquezas, né, aqui da terra. A graça ela é conquistada através de um único sacrifício, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Por isso que nós somos perdoados. Por isso que aquele cheque lá, que era imposto a gente, aquela cédula, né? Aquela promissória que estava lá sendo cobrada por Satanás, hoje não tem mais validade, porque Jesus Cristo se sacrificou por nós no madeiro e assim a graça passou para todos os homens que o recebem como seu único e suficiente Salvador. A graça, ela nos permite aceitar ao Senhor como nosso Salvador e recebê-lo como assim o nosso Salvador, o nosso Senhor de nossas vidas, o nosso Rei, o nosso provedor. Deus é tudo para nós por causa da graça. É por causa da graça que nós somos perdoados pelo Pai. É através da graça que nós somos recebidos no céu quando nós nos encontramos com o Senhor, seja pela morte ou seja no momento futuro pelo arrebatamento da igreja, o santo arrebatamento, né? Esse momento tão esperado. E através desse arrebatamento também veio por causa da graça. Porque se não fosse a graça, nós estaríamos irremediavelmente perdidos. A graça foi um escape que Deus encontrou dentro do seu plano em todas as eras, desde o início dos tempos, para que a raça humana, para que todo aquele que recebesse o seu Filho, que fez o sacrifício por nós no madeiro, recebêssemos ele como nosso Senhor e Salvador, e assim a graça passasse para nós. É por causa da graça, meu irmão, que a gente levanta todo dia. É por causa da graça que a gente suporta tanta coisa, que a gente suporta tanta provação, que a gente suporta tanto sufoco, que a gente suporta tanta injúria, tanta calúnia. É através da graça, porque a graça nos permeia. Você está me entendendo? Então, se você, meu irmão, é um servo de Deus, se você é uma serva de Deus, se você está aí andando, navegando nesse mar da graça, me acompanhe até o final que a gente tem muito que aprender sobre a graça. A graça de Deus está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse.
A graça de Deus está ali demonstrada. Alguns dizem que a graça de Deus ela tem a sua essência, né, no Novo Testamento, mas na verdade não. Você veja bem, lá no início de Gênesis, Noé e sua família, eles foram salvos por quê? Foram salvos pela graça de Deus. Eles foram salvos porque Deus achou graça nele, porque Deus encontrou um servo verdadeiramente dedicado a ele. No meio de tanta corrupção, de tanta violência, de tanta tristeza do gênero humano, de tanta corrupção, de tanta sujeira, Deus ali, naquele meio daquela sujeira, encontrou um homem em que valia a pena ele despejar a sua graça. E aí, Noé construiu a arca por ordem de Deus e assim foi salvo ele e toda a sua família. Por quê? Porque a arca representa a graça de Deus. Nós somos salvos através dela, nós embarcamos nessa arca celestial e assim nós navegamos em direção ao céu. A graça de Deus está ali. A graça de Deus estava ali no meio do povo judeu, quando ele foi livre, né, do jugo egípcio, né, lá naquele tempo de escravidão, quando eles saíram do Egito. A graça de Deus estava ali com eles também, durante toda a caminhada deles no deserto. Quando eles não tinham água, Deus deu. Quando não havia alimento, Deus deu o maná. Quando não havia segurança, Deus deu a segurança para eles. Quando Deus deu a provisão a cada dia para eles, as roupas não se estragaram, os sapatos não roeram, não furaram. Viveram 40 anos no deserto. Sim, muitas das vezes em meio à desobediência, em meio à idolatria. Mas a graça de Deus estava com eles ali. A graça de Deus os acompanhava em todo momento. A graça de Deus estava no meio dos profetas que anunciavam as boas novas do Senhor, que anunciavam o juízo de Deus, que corrigiam o povo, sofreram, padeceram. Nenhum profeta teve vida boa. Nenhum profeta usufruiu de louros nenhum da sua vida. Pelo contrário, alguns foram jogados dentro do poço, esquecidos, escarnecidos, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, como diz lá em Hebreus, pessoas de que o mundo não era digno e continua não sendo digno. Existem pessoas hoje em dia que o mundo não é digno delas, meus irmãos, e que elas sofrem dia a dia por causa da palavra do Senhor. Pessoas que estão lá no campo missionário, sofrendo, padecendo, nesse momento tão difícil em que a obra missionária é esquecida, a obra missionária foi jogada lá para debaixo do tapete. Hoje em dia nós vivemos tempos suntuosos, homens poderosos, grandes palavras, erudição, né? Mas quando a gente olha lá para o missionário no campo, padecendo, sofrendo, às vezes não tendo comida, não tendo vestimento, a gente se lembra lá dos profetas lá do Velho Testamento, que também padeciam das mesmas coisas, das mesmas dificuldades, mas a graça enchia seus corações, a graça enchia suas vidas. Como eu disse lá no começo, no início desse vídeo, nenhum de nós merece a graça de Deus. Todos nós não temos menor condição de dizermos assim, não, eu mereço a graça. Nenhum de nós. A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo, pode ser supostamente o mais justo, o mais santo, ter uma aparência de piedade imensa, fazer o que for. Você pode dar até seu corpo, meu irmão, para ser queimado. Você pode ser chicoteado. Você pode ser escarnecido. Você pode sofrer, padecer por Jesus, mas você não merece a graça. Ela é te dada de graça, como a palavra mesmo diz. Ela é te dada de graça. Você não merece. Você não tem nada que você possa justificar esse favor diante de você. Olha só como é que esse presente é precioso, meu irmão. Como é que você pode receber algo de que você não tem verdadeiramente merecimento? Deus nos dá, porque esta é a vontade dele. A vontade dele é que todo aquele que crê no Senhor será salvo. Todo aquele que olhar para a cruz, como o povo lá do deserto lá, os judeus olhavam lá para a serpente que foi levantada e assim as cobras que mordiam eles não poderiam morrer porque estavam olhando lá para aquela cobra lá, que depois virou objeto de idolatria, por isso foi destruída. Hoje nós olhamos para a cruz, por isso que nós não somos destruídos, por isso que nós não morremos. Embora morramos, né, fisicamente, essa
carne, esse corpo aqui, corruptível, ele morra um dia, mas um dia ele se tornará incorruptível. E aí nada o poderá destruir. É isso, meus irmãos? Então, a graça é um favor imerecido. A graça é um favor que nós não podemos pagar com qualquer preço, com qualquer valor que caia na nossa mão, nós não podemos fazer. Mas tem uma coisa muito interessante. Nós podemos cair dela. Nós podemos cair um dia. Todo aquele que um dia está levantado, um dia pode cair. Por isso que a palavra de Deus diz para a gente vigiar e orar, para que a gente não caia em tentação. Porque a nossa carne, meu irmão, clama pelo pecado. A nossa carne e o espírito têm travado uma luta diária, a cada minuto, a cada segundo da nossa existência. Um querendo sobrepujar o outro, porque a nossa carne busca o pecado e o nosso espírito busca a santificação. Eles combatem um ao outro e nós precisamos a cada momento fortalecer o nosso espírito para ele combater a carne. Porque faz parte da natureza humana ter esse conflito. Nós temos um dualismo dentro de nós. Mas por que Deus fez a gente dessa maneira? Para que a gente dependa dele, dependa do Senhor. Dependa dele para combater essa carne que tão de perto nos tenta, tão de perto faz com que nós, muitas das vezes, caiamos em pecado. Mas Deus, ele é misericordioso. Através da graça, ele nos perdoa. Através da graça, ele nos dá o perdão a cada dia. Por isso que a cada dia a gente tem que se aproximar do Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Mas para que nós não caiamos da graça, precisamos de duas coisas muito importantes na nossa vida: fé e obediência. Fé, o que é fé? O que é fé? Fé é você acreditar nas coisas que não existem e ter expectativa das coisas que aparentemente não vão acontecer. Fé é você esperar aquilo que você não imagina que vai acontecer, mas você crê naquilo, crê que vai acontecer. Fé é uma cura de uma doença, uma cura de uma situação, uma coisa que você está esperando há muito tempo que você acha impossível, mas você tem fé, porque você crê no autor e consumador da fé, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então é necessário que nós tenhamos fé, que é o princípio básico, é o básico da vida do cristão. Segundo, é obediência. Obediência a quem? Ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente fala obediência, a gente fala obediência a Deus. Essa obediência que Deus requer de nós. Obediência a Ele, a sua palavra, os seus dogmas, o seu ensinamento. Andar no seu caminho. Não olhar para a esquerda nem para a direita. Porque, meu irmão, quando você olha para a direita e para a esquerda, você esquece do caminho que está andando. E aí você tropeça e cai. Olha só que interessante, como é que Deus manda a gente olhar sempre para frente, não olhar para os lados nem para trás, porque quando você olha para esses lados, você se distrai. Você se distrai e você acaba caindo, sucumbindo às coisas que você mesmo já condenou e você acaba caindo. Por isso que nós devemos vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mas, presbítero Ramírez, se eu cair da graça, o que vai acontecer? Eu estou condenado? De maneira nenhuma. A graça é a graça. A graça, sendo um favor imerecido, não vendo da sua parte, vindo de Deus, ela é divina e você pode novamente estar diante da graça do Senhor. Basta que nós nos arrependamos das nossas más obras, nos arrependamos daquilo que nós fizemos, daquilo que nós provocamos, daquilo que pensamos, daquilo que fazemos. O arrependimento é a chave para que nós entremos na graça, nademos de braçada nesse oceano da graça. O arrependimento sincero, o arrependimento que vem do coração, não é remorso, porque remorso não conduz ninguém à graça. Agora o arrependimento conduz. E se você, meu irmão, caiu da graça, se você em algum momento da sua vida você se sentiu abandonado porque você pensa que Deus te abandonou, Jesus nunca vai te abandonar. Mas, presbítero Ramírez, eu sou muito bom. Eu dou esmola, eu dou contribuições aí para entidades filantrópicas, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai,
eu sou uma boa mãe, eu procuro fazer as coisas certas, eu pago meus impostos, eu não devo, né? Não devo ir no mercado e deixo de pagar. Eu sou cumpridor das minhas obrigações civis, as minhas obrigações como cidadão. Eu sou uma pessoa boa, eu não desejo mal a ninguém. Eu sempre fui bom, eu sempre andei no caminho da bondade. Será que isso é suficiente para mim estar no meio da graça? Não, de maneira nenhuma. Ninguém vai ser salvo pelas suas obras. Para quê? Para que ninguém se soberbeça, né? Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. É dom de Deus. Então, basta que nós sejamos bons o suficiente. Bondade não leva ninguém para o céu. O que leva para o céu é a bondade vinda da salvação por Cristo. Nós somos bons, andamos no caminho da bondade e fazemos que aquilo Jesus Cristo quer, porque nós cremos nele e somos seus servos. O servo faz aquilo que o Senhor quer, o que o Senhor deseja. O servo não tem vida própria, ele faz aquilo que o seu Senhor o manda. E se o nosso Senhor é Jesus Cristo, nós fazemos aquilo que ele manda. Você lembra da obediência que eu falei agora há pouco? Sem obediência a Jesus, de maneira nenhuma nós estaremos na graça, seremos salvos. Nós somos salvos sim, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que eu faço para ser salvo? Aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Basta você o recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Se você não conhece a Deus, uma maneira de conhecê-lo muito bem é através da sua palavra, através da Bíblia. É o conhecimento da palavra de Deus. É você mergulhando. A Bíblia está permeada de graça, como eu já falei, desde Gênesis e Apocalipse. Então mergulhe nessa palavra. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador, receba-o como Senhor da sua vida, e aí a graça vai entrar no seu coração e fazer morada dentro de você, junto com o Espírito Santo. Ou seja, a graça não vem através de nós, a graça vem através de Deus. E se você crê no Senhor, a graça está com você. A graça que possibilita que você seja salvo, a graça que possibilita que você ande em novidade de vida, a graça que nos permite, mesmo sendo pecadores, mesmo nós pecamos, isso é muito interessante, porque tem gente, meu irmão, infelizmente, nos tempos que nós vivemos, que está entre dois extremos. Primeiro, a hipergraça. A chamada hipergraça é um dogma, uma teologia, uma teoria que se levantou hoje em dia, em que Deus nos ama. Deus nos ama tanto que Deus não vai nos corrigir. Nós pecamos e assim Ele nos perdoa. Sim, Ele nos perdoa. Então, por causa disso, a gente vai continuar pecando? De maneira nenhuma. Paulo já exemplificou muito isso. Quer dizer que, porque a graça superabundou em nossa vida, então nós temos um aval de Deus para pecarmos continuamente? De maneira nenhuma, porque Deus não se deixa escarnecer. O pecado é uma ofensa contra Deus. O pecado é uma transgressão contra a santidade de Deus. E Deus não vai, a todo tempo, se deixar escarnecer por causa do seu pecado de estimação. É necessário que nós larguemos, deixemos Ele, para que assim a graça faça efeito em nosso coração e nós deixemos o pecado que tão de perto nos acompanha. A outro extremo é achar que nós somos muito santos, somos santos demais, né? Porque nós estamos numa igreja, porque nós frequentamos uma igreja, porque nós vamos ao culto, nós vamos à ceia, então nós somos santos, estamos salvos. Meu irmão, isso é arrogância, isso é orgulho. A gente não pode olhar para as outras pessoas que não estão na mesma condição, que não são servos de Deus, de cima para baixo, não. A gente tem que se colocar no mesmo nível. A gente não pode achar que porque a gente está numa igreja evangélica, que a gente está indo, porque nós temos cargo, porque nós somos pastores, nós somos obreiros, nós somos especiais. Viu que eu falei logo no começo, a ilustração, né, aquele videozinho que eu passei no começo? A gente pode cair, meu irmão. E muita gente já caiu da graça e ainda não sabe, ainda não sentiu o baque da queda, porque olha tanto para si mesmo, olha tanto para a sua suposta santidade, que não percebeu que o solo está se aproximando e que o buraco
vai ficando cada vez maior, o buraco vai ficando cada vez maior e o fundo cada vez mais próximo. Não caia nessa armadilha. Se volte para o Senhor Jesus, o exemplo de humildade, o autor e consumador da nossa fé. Então, como é que a gente permanece na graça? Como é que a gente consegue, meu irmão, permanecer na graça? É tão difícil? É difícil. Existem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, é oração. Ore, se aproxime do Senhor, se aproxime de Jesus, se aproxime de Deus. A gente só tem intimidade com quem a gente conversa. A gente só tem intimidade para falar nossas coisas, o que a gente sente, com quem a gente tem intimidade. E não existe intimidade maior do que com nosso Senhor. Não existe intimidade maior do que com Jesus. Tranque-se no seu quarto, feche sua porta e fale com Ele. Converse com Ele. Tenha um entendimento com o Senhor. Conte seus pecados, suas transgressões. Peça perdão. Principalmente pedir perdão a Deus. Porque aí sim você está caminhando na graça de Deus. Porque Ele é perdoador. Deus é um Deus perdoador. Outra coisa, cultivar uma vida de santidade. O que é santidade, meu irmão? Santidade é você se voltar para as coisas de Deus, se voltar para a correção, andar em novidade de vida, né? Você rejeitar as coisas erradas, as coisas que estão aí te tirando do caminho do Senhor, relegar essas coisas para lá, não olhar para o mundo, não se aproximar do mundo e as suas dissoluções, andar sim no mundo, porque você está nessa terra, mas não se deixar corromper por ele. Como Daniel, andou na Babilônia durante tantos anos, mas nunca se corrompeu pela Babilônia. Andou no lodo, no charco, mas as suas vestes continuaram brancas. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. Andar sempre em novidade de vida, mesmo diante dessa corrupção toda que a gente está vendo por aí em todo lugar, mesmo quando as coisas ruins se colocam diante dos nossos olhos, tentar a cada dia nos corrigir. Isso é viver em santidade. E confiar em Deus. Quando você confia em Deus, quando você coloca a sua esperança no Senhor, quando você confia nele, quando você olha para ele, quando você confia no seu agir, naquilo que ele pode fazer por você, mesmo que ele não faça. Isso que é interessante. Nós confiamos em Deus mesmo se a vontade dele não for essa que a gente quer. Nós confiamos em Deus mesmo muitas das vezes Deus não querendo fazer, porque a sua vontade é suprema. Deus é Deus. Deus às vezes não quer fazer, não vai fazer e não pode. Não é que não pode fazer, ele pode. Não vai fazer porque os seus desígnios são mais perfeitos que nós. A nossa visão é muito míope. Deus olha na eternidade. Sabe-se lá porque Deus não quer fazer, mas mesmo assim nós colocamos a nossa vida, a nossa esperança diante dele, para que ele haja no momento certo, quando assim ele desejar, porque a vontade de Deus é que nos governa. Nós somos servos, viu que eu falei na frente, aí nesse vídeo na frente, nós somos servos dele, meus irmãos. Nós nos colocamos totalmente diante da vontade do Senhor. Então, meus irmãos, aprofunde-se nessa graça. Faça como Ezequiel. Ezequiel começou a andar, viu aquela imensidão de água, começou a andar, começou a molhar os artérios dele, os dedos dos pés, ele foi se aprofundando, começou a molhar a canela, começou a molhar as pernas, ele foi entrando naquele mar, naquela água, chegou até os lombos, subiu até o peito dele e ele submergiu naquele mar que representa a graça. Meu irmão, submerja-se nessa graça, afunde-se nessa graça. Essa graça não vai te matar. Essa água não é para te afogar, não. Essa água da graça é para te salvar, levar você mais perto de Deus. E assim nós sermos salvos e nos encontrarmos com Ele naquele grande dia. Tá bom, meu irmão? Deus te abençoe, Deus te guarde. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de conversar conosco, dê a sua opinião, a sua sugestão, coloque aqui nos seus comentários o que você achou desse vídeo. Tá bom, meu irmão? Fique com Deus, Deus te abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.